Prezados irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa, à nossa reunião de quarta-feira. Essa reunião era a menina dos votos do seu Hugo, ele a dirigia todas as quartas-feiras. E nós estamos tentando levar em frente o trabalho dele, e com a ajuda dele, com certeza. Hoje nós temos como convidado da noite para nos fazer a palestra a Doroteia, lá do nosso lar, de Londrina. E quando nós a convidamos, ela de bom grado aceita o convite. Então nós podemos dizer que ela é uma filha da casa também. Então esta casa aqui é uma casa que acolheu muitos de nós. E a Doroteia também foi acolhida pelo carinho, pelo amor do seu Hugo, quando aqui esteve pela primeira vez. Então vamos elevar os nossos pensamentos, esquecer do nosso dia lá de fora, nos recolhermos para dentro deste ambiente e rogar a Jesus que nos abençoe a cada um de nós, envolvendo-nos em vibrações de equilíbrio, de paz, de conforto, para que nós possamos dar continuidade à nossa caminhada, dos nossos compromissos lá de fora também. Mas precisamos nos fortalecer, Senhor, porque sabemos, sem o Senhor, as dificuldades são muito maiores. Também te rogamos que envolva a nossa irmã Doroteia, que ela seja feliz na sua mensagem da noite, que nós possamos lembrar dos teus ensinamentos e aprender um pouquinho mais do teu Evangelho. E que a tua paz, Senhor, permaneça no coração de cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. E com esta prece, nós passamos a palavra à nossa irmã Doroteia. Seguindo fielmente as orientações do Paizinho, o tema tem que ser o Evangelho, falar de Jesus, e nada melhor do que nessa noite falarmos de um personagem que esteve tão próximo a Jesus, que é Maria de Magdala. Ninguém lhe conhecia a origem. Ela apareceu em Magdala numa ocasião em que a cidade regurgitava de visitantes. Eram os estrangeiros que vinham de Jerusalém, das festas, e de caravanas carregadas de especiarias do Egito. Os palácios lá se erguiam ao longo da praia, entre leques de palmeira à sombra dos jardins. Então, nas ruas, nas calçadas, mercadores trafegavam também ali, os soldados de escudo e de lança. E por lá circulava muito dinheiro, eram os dracmas, os sectários, os denários, os papiros cambiais, que eram negociados ao som do aramaico, do hebraico, do grego, do latim. Então afluía para a cidade de Magdala aventureiros. Era como se fosse uma cidade turística. E ali erguiam as suas residências luxuosas muitas cortesãs. Conseguiam adquirir e erguer esses palacetes à base do próprio sofrimento. Em noites de orgia, e poderíamos nós dizer de loucura, ela chegara e logo adquirira a fama Maria, mas logo se acrescentaria ao nome dela, Maria Madalena, o nome da cidade. Então ele disse Doroteia de Londrina, ou Doroteia de Juí, que é a minha cidade natal aqui, Maria de Magdala, fazendo alusão à cidade. Ela era uma mulher muito linda, de grandes olhos nostálgicos, os cabelos caíam como espágua, como onda escura de ouro. E depois de dolorosas e rudes experiências, ela, Maria,
também conseguiu adquirir na cidade, essa cidade famosa de Magdala, um luxuoso palacete. Ali tinha um pomar, ou seja, era uma residência muito bonita. Seu palácio era procurado pelos príncipes da sinagoga, por ricos negociantes, por opulentos senhores de terras, de escravo, por funcionários da alta categoria de Herodes, ou seja, da alta administração. E ali no seu regaço depositavam moedas de ouro, joias, perfumes raros, dracmas, enfim, presentes exóticos. Ela era muito jovem e o licor da mocidade então vibrava nas suas veias. E ela atraía para si compradores ricos que disputavam a vaidade, ou seja, quem oferta mais para passar uma noite com ela. Chegou um ponto que ela se dava ao luxo de escolher quem lhe aprovesse. E ela se tornou assim detentora dos segredos dos fariseus. Aqueles que se a encontrassem em dia claro poderiam ignorá-la ou até levar à praça pública para apedrejá-la. À noite procuravam ela ir atrás da porta de carvalho com os mantos negros encapuzados, mas na via pública eram cheios de preconceito. Ela possuía na sua vivenda, na sua casa, no seu palacete, tudo quanto para nós dizemos que gostaríamos de ter, né? Aquilo que a cobiça faz com que gostaríamos de ter. Linhas gregas, joias exóticas, perfumes raros, com essências bem originais, com alabrastos trabalhados, talhados à mão, tapetes persas, babilônicos, ou seja, arcas arrebatadas de joias, sedas, damascos, os móveis de marro também artisticamente lavrados e moedas de todas as procedências. Então, nessa imensa residência rica, cheia de todas essas preciosidades, ela, Maria, se sentia vazia. Um sentimento de ser vulgar, algo que a atormentava. E na sua condição então de mulher rica, ela não deixava de se sentir, que o caráter dela não mudava isso, ela não deixava de sentir-se uma infame e pobre meretriz, mercadora dos perfumes da ilusão. Maria passava às vezes assim, em longas e tristes noites de solidão, a que hoje nós denominamos depressão, antigamente falava-se melancolia. Parecia Maria escutar vozes zombeteiras, e começavam essas vozes a lhe xingar, e ela experimentava então nessas noites os tormentos que hoje nós conhecemos como obsessão, uma obsessão pertinaz na mente e na sua carne já dolorida, diziam endemoniada, e ela temia até sê-lo realmente. Maria de Madalena ou de Magdala não era feliz. Surda tristeza minava sua alma, e ela entregava-se às vezes a noites seguidas, dias e dias, a essa profunda amargura. Espíritos infelizes a tomavam em noites variadas, deixando ela com os olhos perdidos em insondáveis distâncias. O pensamento ia longe, e nessas horas as servas tinham uma ordem de Maria, que todos aqueles que a buscassem não teriam permissão nesses dias de adentrar o palacete, ou seja, nessas noites ela não atendia. Alguns até dobravam a oferta, tudo em vão. As mulheres, talvez mais felizes, porta de carvalho afora, a invejavam por tudo quanto ela tinha, por tudo quanto ela representava para os homens. Não sabiam dessa sua infelicidade. Maria tinha ânsia de paz,
nesse abismo que ela estava das paixões que aniquilam a alma. Ela desejava o amor, um estranho amor, um amor que ela temia não conseguir, achando que talvez um dia chegasse um guerreiro pela cidade e a levasse, ou ela seria realmente o fim dela apedrejada em praça pública. Era isso que ela pensava, porque o amor que ela conhecia era na verdade luxúria de sabor. Ela acreditava num amor que fosse feito de paz, de ternura, de doação plena, tranquilizante, mas ela, por sua condição, não esperava usufruir deste amor. Mas ela tinha um coração generoso, ela gostava de ajudar. Então, quando ela estava bem, muitas vezes seu pensamento ia lá para a infância. E outra coisa também interessante é que nessas noites de pico de depressão ou tomada pela obsessão, nessas noites que ela não recebia nenhum homem e que as portas estavam fechadas, as servas recebiam de Maria uma outra ordem: se algum necessitado bater a porta pedindo pão ou agasalho, ofertem-no. Lembremos dessa casa, não é? E quando a serenidade então possuía sua mente, ela voltava à infância, mas logo ela se surpreendia com a dura realidade. Nessa época, o nome dele soava na acústica dos corações, como se fosse uma melodia suave, como se fosse uma harpa tangida ao longe. A dor foge ao contato de suas mãos. E agora ele dilata as pupilas mortas. Parece que uma alegria espiritual invade aqueles que convivem com ele. E uma esperança doce, estranha, em poucos corações, onde ele se encontra. Comentavam todas as vozes que assim as pessoas se sentiam. E as servas de Maria não era diferente, falavam sobre ele, como se ele exercesse um estranho fascínio no olhar. Aquele olhar antes morto, sem vida, agora tinha vivacidade, alegria. Chamavam-no libertador e completavam que ele não era um libertador comum, como aqueles que estavam acostumados à época, de tirar a algema da escravidão política e social. Ele era um singular libertador que transmitia a paz perene e libertação. Então, nas praças, nas praias, por todos os locais, por todos os caminhos, as multidões seguiam-no, fascinados, como se ele exalasse felicidade. E naqueles dias rudes, também de provações, numa noite de perfumes primaveris, ela, Maria, foi instada por uma serva de confiança próxima a ela, uma serva dedicada, uma serva fiel, e ela permite-se um diálogo breve sobre ele. Ela trazia naquela noite o coração opreso. Ela parecia que sentia que aquelas forças estavam querendo se aproximar, atazanar o seu espírito, perturbar a sua razão, amargurar as suas horas, desequilibrá-la. Então a jovem serva, que haviam escutado as vésperas, fala para ela: Senhora, hoje ele pernoita pertinho daqui, em Cafarnaum, e de vê-lo, Senhora. E a voz dessa serva era quase uma súplica. Na mente de Maria agora dançam aí muitos pensamentos. Desesperada, ela diz: receber-me-á o teu rabi? Os rabis são puros e eles não gostam dos infelizes, levantam a voz para maltratar, ainda mais aqueles igual a mim. O rabi, esclareceu a jovem, ama os sofredores, conversa com todos, informando que as impurezas muitas vezes estão ocultas e ninguém as vê.
Compreensão, então, são dignos todos, dizia ele, de compreensão e de ajuda. Mas eu, disse Maria, eu sou diferente. Lágrimas começam agora a rolar na sua face. E ela insiste: Senhora, ele disse que veio encontrar o que estava perdido. Vamos, Senhora, ele vos receberá. E é assim que ela replica: mas eu sou uma condenada, dominada por espíritos imundos. Ele é a porta da redenção. E assim a luz balbuciava, as luzinhas miúdas aí no nosso céu, quando essa embarcação singrou as águas rumo a Cafarnaum. E o diálogo fora breve, que ela ouviu. Toda uma vida, porém, perpassou naquele instante, porque ao retornar, depois de ouvi-lo, ela não era mais a mesma. Estranha, poderosa transformação imprimira no íntimo de Maria esperança e ideais novos dantes jamais sonhados. Sentira-se agora morrer enquanto voltava, e ao mesmo tempo, ao rememorar o que ouvira, sentia-se viver. Estranha transformação imprimiu-se nela, tanto que na manhã seguinte, após ela ouvir Jesus, Magdala fica sabendo, estarrecida, que ela distribui os bens aos pobres, e eles zombavam dela, diz: está louca de vez, ela não ficará assim, retornará, e outros comentários. Mas Magdala era uma cidade, como nós vimos, quase como turística, aportavam negociantes para lá. Então ela era uma cidade paradoxal. Ela era rica, deslumbrante e hospedava ali vários gêneros de pessoas. E é assim que lá tinha um homem que se chamava também Simão, não aquele Simão, outro Simão. E ele se dava o devaneio de recepcionar as pessoas ilustres que passavam pela cidade. Ele tinha orgulho de chamá-los. Então, pelo palacete deste Simão, já havia passado sacerdotes, pessoas destacadas nas guerras, nas artes, enfim, nas leis, magos, e ele oferecia banquete a esses visitantes. E ele ficou sabendo, como todas as outras pessoas, do Nazareno, e que ele seria o Salvador, o Libertador, e ele gostaria então de dialogar com ele. Ele manda o convite para que ele também, o Libertador, o Salvador, viesse à sua casa, porque ele pensou assim: vai que seja mesmo o Libertador, é interessante que eu o recepcione. E assim o convite foi feito, Jesus aceitou, e no dia aprazado o Rabi chegou com 2 discípulos. Chegando à casa, estava tudo preparado, tudo ornamentado, lá os divãs, uma música, mas o ar, porém, estava pesado. Mesmo com aquela música, com as harpas, a refeição que fora servida, estava um clima pesado. Simão olhava aquele visitante meio de canto de olho, até que de repente ouviram-se, quase no fim já do banquete, gritos na porta, vozes altas, quando irrompe ao recinto uma mulher chorosa, uma estranha mulher, os cabelos todos desgrenhados, os olhos pareciam que saltavam da órbita, vermelha, rubra, as vestes todas desalinhadas, parece que ela procurava alguém, e quando ela vê o Rabi, ela joga-se aos pés do Rabi. Tudo foi tão rápido que Simão não conseguiu nem ter reação alguma. Aquela mulher agora ajoelhada aos pés de Jesus, com os cabelos, unge com excelso perfume que impregnou todo o ambiente. Todos estavam estupefatos, porque conheciam aquela mulher, em especial Simão. Começou a suar frio, porque o desejo dele era expulsá-la. Mas ele não só conhecia, como já havia passado noites de orgia no seu palacete. Agora ele tinha certeza, era Maria.
E ela então, agora aos pés de Jesus, vence aquelas impressões mais fortes e diz: Senhor, eu ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência dos céus e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado e todos me condenam. Minha existência com todos os prazeres tem sido inútil, tem sido estéril, tem sido amargurada. E aí as primeiras lágrimas começam a cair quando ele olha com bondade como devemos fazer um atendimento fraterno, mas deixa ela continuar. Eu ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho e eu desejava ser uma de vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? Quantos de nós, quando adentramos a um templo religioso, ouvimos a palavra, a uma casa espírita, pensamos como Maria: tenho errado tanto, será que Deus me aceitaria? Então o profeta Nazareno fita ela com muita ternura e diz: Maria, levanta os olhos para o céu, regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova de Deus e Ele abençoa as alegrias. Acaso, Maria, tu poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor do nosso Pai? Nunca vistes, Maria, a primavera dar flores sobre uma casa em ruína? As criaturas humanas são as flores que estão nas ruínas, são as esperanças em Deus. Então, sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te destino? Sim, disse Maria, mas eu tenho sede de um verdadeiro amor. E Jesus disse: sim, a tua sede é real, porque o mundo viciou todas as fontes de redenção. É imprescindível. Jesus vai dar uma lição a Maria e a para nós, passados mais de 2000 anos, porque diz ele a Maria: é imprescindível, Maria, compreendes que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. E aquele que verdadeiramente ama Maria, ele conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz. Na sua senda de trabalho, agora Jesus vai dizer para ela e para nós que não é fácil. Na senda de trabalho para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero, Maria, não exige essa satisfação passageira que se estima no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura, sem ambição, com os júbilos do sacrifício, porque só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Maria escutava bebendo aquelas palavras e tem oportunidade de tirar as suas dúvidas com o Mestre, mas só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus balança a cabeça afirmativamente e diz: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio, não só com esses caprichos muitas vezes antagônicos, por vezes criminosos, daqueles que se elevam na galeria dos homens como triunfadores? Toda a luz humana vem do coração experiente e bondoso daqueles que foram sacrificados. Um guerreiro é coberto de louros, ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que estão ao chão, mas apenas aqueles que tombaram fizeram bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. Os primeiros, os guerreiros, passam. Os segundos constroem a felicidade definitiva para a eternidade.
Já pensastes, Maria, na tua condição de mulher, o que seria o mundo sem as mães? As mães, muitas vezes terminadas no sacrifício, não são elas, as mães, as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens vão e travam a batalha? Muitas vezes, Maria, o campo florescido se cobre de lama e de sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais os corações materiais que se sacrificam não se desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que lá naquelas ruínas espalha aí as flores. Maria começa a ouvir aquilo e começa a chorar. Desgraçada de mim, porque não poderei ser mãe. Então ele atrai ela mais para próximo e diz: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? Aquela que se dedicou apenas aos filhos da sua carne, ou aquela que se dedicou aos filhos de outras mães, aos órfãos? Observando que Maria agora sentia-se mal, porque aquilo tudo já estava incomodando Simão, ele diz: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Não temas, é preciso crer somente. E depois daquilo, todas as tardes, na multidão, ela ajudava aqueles que tinham dificuldades de chegar próximo ao mestre, as crianças, os trôpelos doentes, os cegos, e seguiu ajudando. Mas chegaram os dias da denúncia de Judas, a prisão de Jesus, o julgamento arbitrário, ela caminhando para o Gólgota, acompanhando-o, permaneceu ao pé da cruz, junto de Maria e o discípulo João. E quando a cabeça dele pendeu, ela desejou novamente cingir, mas ficou imobilizada. No domingo, indo ao túmulo junto com Joana de Cusa, com Maria, a mãe de Marcos, e Maria e outras mulheres, ela encontrou a pedra do sepulcro removida, dobrados os lençóis que haviam envolvido o corpo. E ela temeu: o que será que aconteceu? Enquanto os demais retornaram, ela permaneceu ali no jardim a chorar. E tudo foi muito rápido. Na minha terra, lá no sul, parece que passou uma aragem perfumada. Quando então ela ouve: mulher, por que choras? Que buscas? Aquela voz, aquele perfil. Ela não pôde nem concluir o seu raciocínio. Então, ela ouve: Maria, Rabone. O deslumbramento tomou-a. O mestre vivia e estava ali, como se fosse a madrugada nascente. Não me detenhas, vai para os meus irmãos e dize que eu sigo para o meu pai e para o vosso pai. E assim, acho que travou o recurso. Mas assim Maria o fez. Foi e anunciou. Ninguém acreditou. Somente quem acreditou foi Maria, mãe de Jesus, que diz a ela: o meu filho apareceu a ti. Eu creio, porque os outros zombaram. E aparecer, disse Tiago, a ti, justo a ti? E Maria, mãe de Jesus, diz que sim, que seu coração maternal acreditava que o filho havia aparecido a ela. Ela quis seguir junto com o colégio apostólico, mas não aceitaram, dizendo que ela não seria bem-vinda ao grupo. Assim ela ficou falando para os infelizes, até que certa feita veio um grupo de leprosos e estavam procurando Jesus. E ela, Maria, começa a falar de Jesus, mas tem que dar a notícia de que ele não estava mais entre nós, pelo menos em corpo físico, que havia sido crucificado.
Então, ela começou a falar e a ver que aqueles olhos que não mais tinham esperança, agora estavam esperançosos. Logo vieram as autoridades, não gostaram nada disso e pediram para que se debandassem dali. Lá foram eles para o Vale dos Leprosos, onde Maria os acompanhou. E lá no vale falava de Jesus. Sentia, uma vez mais, aquele olhar antes morto, vivo, de alegria e de esperança. Alguns arrastavam-se, beijavam a sua túnica, até que ela, certo dia, desperta e percebe que também está com as manchas violáceas e compreendeu que tinha contraído a doença e lembrou de Jesus. Viver bem é saber imolar-se, e rejubilou-se com isso. Mas, chegado o tempo, ela deixou o vale, porque ela queria mais uma vez ver Maria, a mãe de Jesus, e ver João. Assim ela saiu, e saiu dependendo, sem nenhum recurso, ela que era rica, como vimos no início, dependendo da caridade alheia. Então, mãos generosas ofertavam ali para ela os recursos para manutenção. Não conseguiu chegar até o seu destino, passou mal. Um grupo de cristãos, quando viam que seu peito de vez em quando só arfava, oravam até que ela, Maria, se desprende. Se desprende do corpo físico doente, cansado, e percebe que alguém lhe pousa a mão nos ombros. Era Jesus que a recebia, dizendo a ela: vem minha filha, já passaste a porta estreita, vem comigo viver as alegrias do mundo dos céus. Então, para nós nesta noite, nós que vivemos numa época de transição planetária, cada um de nós traz um testemunho para dar nessa hora. São as nossas provações, as nossas expiações. Nessa hora, esses personagens nos mostram que eles conseguiram vencer a si mesmos e que nós não somos menos capazes. Olha o que Maria fez, diria a física quântica, o salto que ela deu quântico. E porque nós não poderíamos, passado todos esse tempo, já 2 milênios, seguir o exemplo? Às vezes a gente diz Paulo de Tarso é um grande exemplo, sim, só que Paulo de Tarso foi depois, né? Paulo de Tarso literalmente cai do cavalo ao ver a figura majestosa de Jesus e se transforma. Mas o exemplo maior que nós temos, a época do mestre que conviveu com ele, sem dúvida alguma, é Maria Madalena, é Maria de Magdala. Então, nesta noite, meus irmãos, que tanto se fala, com certeza, nessa casa, em outras casas, se acessarmos aí as palestras do YouTube, se lermos uma passagem, sempre o que nos é pedido é a renovação interior, é a reforma íntima. E para isso, que esses exemplos de heróis sobre si mesmos nos são trazidos. Então, que nós possamos ser nesta noite envolvidos pela força, pelo ânimo, pela coragem e pela fé. Lembrar aqui desta casa que tudo fez e que ainda faz e que tanto fez, da mãezinha que, a exemplo de Maria, compreendeu o que Jesus quis dizer, para não amar apenas os filhos da própria carne. Então são criaturas iluminadas que passaram por nós para nos dizer um único recado: você também é capaz. Muito obrigada. E assim, acho que travou o recurso. Mas assim Maria o fez. Foi e anunciou. Ninguém acreditou. Somente quem acreditou foi Maria, mãe de Jesus, que diz a ela: o meu filho apareceu a ti. Eu creio, porque os outros zombaram. E aparecer, disse Tiago, a ti, justo a ti. E Maria, mãe de Jesus, diz que sim, que seu coração maternal acreditava
que o filho havia aparecido a ela. Ela quis seguir junto com o colégio apostólico, mas não aceitaram, dizendo que ela não seria bem-vinda ao grupo. Assim ela ficou falando para os infelizes, até que certa feita veio um grupo de leprosos e estavam procurando Jesus. E ela, Maria, começa a falar de Jesus, mas tem que dar a notícia de que ele não estava mais entre nós, pelo menos em corpo físico, né? Que havia sido crucificado. Então, ela começou a falar e a ver que aqueles olhos que não mais tinham esperança, agora estavam esperançosos. Logo vieram as autoridades, não gostaram nada disso e pediram para que se debandassem dali. Lá foram eles para o Vale dos Leprosos, onde Maria os acompanhou. E lá no vale falava de Jesus. Sentia uma vez mais aquele olhar antes morto, vivo, de alegria e de esperança. Alguns arrastavam-se, beijavam a sua túnica, até que ela, certo dia, desperta e percebe que também está com as manchas violáceas e compreendeu que tinha contraído a doença e lembrou de Jesus. Viver bem é saber imolar-se, e rejubilou-se com isso. Mas, chegado o tempo, ela deixou o vale, porque ela queria mais uma vez ver Maria, a mãe de Jesus, e ver João. Assim ela saiu, e saiu dependendo, sem nenhum recurso, ela que era rica, como vimos no início, dependendo da caridade alheia. Então, mãos generosas ofertavam ali para ela os recursos para manutenção. Não conseguiu chegar até o seu destino, passou mal. Um grupo de cristãos, quando viam que seu peito de vez em quando só arfava, oravam até que ela, Maria, se desprende do corpo físico doente, cansado, e percebe que alguém lhe pousa a mão nos ombros. Era Jesus que a recebia, dizendo a ela: vem, minha filha, já passaste a porta estreita, vem comigo viver as alegrias do mundo dos céus. Então, para nós nesta noite, nós que vivemos numa época de transição planetária, cada um de nós traz um testemunho para dar nessa hora. São as nossas provações, as nossas expiações. Nessa hora, esses personagens nos mostram que eles conseguiram vencer a si mesmos e que nós não somos menos capazes. Olha o que Maria fez, diria a física quântica, o salto que ela deu quântico. E porque nós não poderíamos, passado todos esse tempo, já 2 milênios, seguir o exemplo? Às vezes a gente diz Paulo de Tarso é um grande exemplo, sim. Só que Paulo de Tarso foi depois, né? Paulo de Tarso literalmente cai do cavalo ao ver a figura majestosa de Jesus e se transforma. Mas o exemplo maior que nós temos, a época do mestre que conviveu com ele, sem dúvida alguma, é Maria Madalena, é Maria de Magdala. Então, nesta noite, meus irmãos, que tanto se fala, tenho certeza, nessa casa, em outras casas, se acessarmos aí as palestras do YouTube, se lermos uma passagem, sempre o que nos é pedido é a renovação interior, é a reforma íntima. E para isso, que esses exemplos de heróis sobre si mesmos nos são trazidos. Então, que nós possamos ser nesta noite envolvidos pela força, pelo ânimo, pela coragem e pela fé. Lembrar aqui desta casa que tudo fez e que ainda faz e que tanto fez, da mãezinha que, a exemplo de Maria, compreendeu o que Jesus quis dizer, para não amar apenas os filhos da própria carne. Então são criaturas iluminadas que passaram por nós para nos dizer um único recado: você também é capaz. Muito obrigada. Prezados irmãos e irmãs, esta belíssima mensagem da Doroteia
fazendo nós retornarmos ao templo, lembrar dessa figura sublime e dessa que transformou uma das maiores transformações do Evangelho, é Maria de Magdala. Então nós só temos que agradecer a você, Doroteia, pela mensagem. A sua apresentação foi a mensagem da noite, né? Porque nós não temos palavras ainda à altura para te apresentar na belíssima mensagem que você nos deixou. Então nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade que tivemos nessa noite de estarmos reunidos nesta casa e receber essa mensagem de estímulo para todos nós. Então nós vamos convidar os nossos médicos que possam se dirigir à sala de passe e o nosso grupo vocal para continuar dando harmonia ao nosso ambiente e que aqueles que aqui ficaram no salão, lembrando sempre que alguém precisa da nossa prece, da nossa ligação de amor. Quem de nós que não tem alguém precisa, né? Então vamos pensar nisso com carinho e continuar desfrutando desse ambiente. Pesados irmãos e irmãs, nos resta só agradecer mais uma vez a Deus, a Jesus e a todos que participaram desse trabalho de hoje. E cada um dá, eu disse, a sua contribuição para que o trabalho fosse realizado. E agradecer mais uma vez a Doroteia, seu esposo, deixar o conforto dos vossos lares para estar aqui conosco e trazer essa belíssima mensagem, essa lembrança dos personagens da primeira hora do cristianismo aqui na Terra. Então vamos elevarmos os nossos pensamentos mais uma vez e simplesmente dizer: muito obrigado, Senhor, por esta casa que nos acolhe com tanto amor. Muito obrigado, Jesus, por essa doutrina que nos consola, essa doutrina que traz o Senhor de volta com todo o seu amor. E rogamos, Senhor, mais uma vez, que a tua paz permaneça no coração de cada um de nós. E ao retornarmos para os nossos lares, possamos levar daqui as vibrações que aqui desfrutamos, para que aqueles que lá estão nos aguardando possam sentir a presença do Senhor. Muito obrigado a todos e até quarta-feira, se Deus quiser. Uma boa noite.